Olá, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Deise Lima. Estarei com vocês a partir de hoje para aulas de ciências. Pessoal, quem vai fazer dupla comigo é o professor Mac Franco, ok? Nas próximas aulas ele também vai se apresentar para vocês, mas eu estarei aqui. Professora Deise, o que você vai conversar conosco nessas aulas aí? Nós vamos falar de conteúdos de física, pessoal, introdução à física. Então, dentro das nossas ciências aqui do nono ano, nós vamos ver alguns conceitos de física, ok? Vamos lá na tela comigo, olha só. Como eu falei para vocês, olha meu nome, professora Deise, e o professor Mac também vai estar com vocês. Bom, pessoal, o que nós vamos estudar aqui no nosso nono ano? Nós vamos ver a parte de mecânica, ok? Bom, essa parte aí de mecânica, ela vai estudar todo o movimento. Mas, professora, o que vem a ser movimento, referencial, esses e outros conceitos, nós vamos estar vendo nessa aula. Mas, galerinha, olha só, uma pergunta primeiro para vocês aqui. Você está parado ou em movimento? Imagine, você está assistindo a minha aula agora, você está vendo a aula, você está parado ou em movimento? Mas, para responder isso, vamos supor o seguinte, que você esteja sentado em uma cadeira, não vamos considerar o movimento dos braços e pernas que você esteja fazendo, ok? Então, você está parado ou em movimento, supondo que você esteja sentado em uma cadeira. Bom, o que você responderia, pessoal? Aí, galerinha, é que tá a pegadinha do negócio. Como assim, professora, pegadinha? Para eu falar se eu estou em repouso ou em movimento, eu tenho que adotar um referencial, ou seja, eu tenho que ter um sistema no qual eu vou me referenciar para depois responder se eu estou em movimento ou em repouso. Então agora, olha só, vamos fazer algumas considerações, se liga lá. Então ali eu vou estar o quê? Em repouso, em relação ao referencial, se sua posição em relação ao mesmo referencial não muda com o passar do tempo. Então, por exemplo, você está parado na frente da tela do computador e você assiste a aula lá, certo? Se sua posição, a distância, no caso, não mudar em relação à tela do computador, você está em repouso, certo? Você está em repouso. Agora, pessoal, deixa eu pegar uma canetinha aqui rapidinho. Agora, se a sua posição muda, certo? Com o passar do tempo, eu vou falar que eu estou em movimento. Ou seja, se você vai lá na cozinha nesse instante e vai pegar uma água, não está mais sentado na cadeira, você está, ok? Em movimento em relação à tela do computador, ok? Então, conceitos de movimento e repouso, pessoal, depende do quê? Depende do referencial adotado, ok? Então vai depender do referencial. Se a sua posição não muda em relação a esse referencial, você está ok em repouso. Se a sua posição muda, você vai estar em movimento. Entendido isso? Galerinha, então tá aqui, mecânica, ela estuda o quê? Cinemática, dinâmica, estática, hidrostática e várias outras coisas. Professor, é muita coisa. É, pessoal, muita coisa. E agora nós vamos começar o quê? Com cinemática. Pessoal, o que seria cinemática? A cinemática é a parte da mecânica, lembrando que mecânica estuda movimento, ok? Todos os tipos de movimento. E dentro da cinemática, nós vamos estudar os movimentos dos corpos sem levar em conta os que causou. Como assim? Então, olha só, imagine que você está lá num campo de futebol e você vê uma bola em movimento, certo? A partir disso, você vai estudar o movimento dessa bola. Quais características eu posso estudar? Velocidade, espaço percorrido, que são conceitos que nós vamos ver hoje, ok? Mas, pessoal, o que causou o movimento dessa bola? Bom, não sei, pode ter sido um chute ou o goleiro jogou a bola com a mão, certo? Mas a causa nós não vamos estudar. Nós vamos estudar a consequência. Estão entendendo que seria o quê? O movimento dessa bola, velocidade, espaço, aceleração, ok? Então é estudo do movimento sem se preocupar com o que causou o movimento. Nós vamos estudar só a consequência desse movimento. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. E ali, pessoal, nós vamos começar com o conceito de movimento e velocidade, ok?
Um conceito fundamental em mecânica é o de velocidade. Trata-se de uma grandeza física usada para medir o quê? Movimento, tá, pessoal? Então, a velocidade vem a medir o movimento, ok? E para nós fazermos isso, nós vamos ver alguns conceitos importantes. Quais são? Móvel. O que é um móvel? Aí você já pensa em algum móvel da sua casa, né? Uma cadeira, uma estante, uma mesa. Mas calma, pessoal, a gente vai ver o que é móvel, tá bom? Ponto material, posição, deslocamento, intervalo de tempo. Então, para nós entendermos aí o conceito de velocidade, nós temos que entender algum desses conceitos aqui. Professor, é difícil? Não, pessoal, vocês vão ver que é mamão no açúcar isso daqui. Olha só, vamos começar por móvel. Móvel é todo corpo dotado de movimento. Ah, então não é a cadeira lá da minha casa, né, professora? Não, gente, o móvel aqui é todo o corpo dotado de movimento. Pode ser o quê? Um trem correndo velozmente sobre os trilhos, um navio cruzando o oceano, uma pessoa correndo, uma bola rolando, são exemplos. Então tá ali, por exemplo, uma pessoa correndo, certo? E aqui, olha só, nosso personagem de hoje, vocês vão ver muito, o nosso carrinho da física aqui, olha só, é um móvel, ele está em movimento, certo? De novo, olha só que bonitinho. Então tá aí, pessoal, móvel, todo corpo dotado de movimento. Vamos ver o próximo aqui, olha só. Foi alguma coisa que esqueceram. Olha aí, pessoal, que bonitinho. E aqui, ali era a bola, tá, pessoal? Ali era a bola. Ponto material. O que é o ponto material? Quando não consideramos as dimensões de um corpo. Portanto, pode-se considerar um corpo como um ponto em que se desloca em uma trajetória. Ponto material ou partícula. Eu só vou colocar alguns desenhos aqui. Está aqui o homem correndo, alguns planetas, certo? Pessoal, vamos entender o seguinte. Professora, eu não entendi direito o que é o ponto material. Olha só. Imagina, por exemplo, que você comprou uma lata de ervilha e dentro da lata de ervilha veio um milho, certo? Você vai ver que as dimensões daquele milho dentro da lata ali, professora, pode ser perceptível se eu tiver que calcular o número de ervilhas dentro da lata. Agora imagine que você pega aquele carocinho de milho ali e joga dentro de uma piscina olímpica. Será que as dimensões, pessoal, daquele grãozinho de milho ali são consideráveis em relação à piscina olímpica? Não, né? É muito pequeno. Então, eu posso falar que o milho ali, ele é um ponto material, ou seja, as dimensões, o tamanho dele é pequeno em relação ao espaço que eu estou considerando, certo? A gente está na sala de aula. Se eu pegar, por exemplo, uma borracha, eu posso falar que é um ponto material. Eu pego essa borracha e coloco na quadra de esportes. Continua sendo um ponto material. Ou seja, agora se eu pegar, por exemplo, uma borracha em cima de outra borracha, eu não posso desprezar as dimensões da segunda borracha em relação à primeira, por causa do tamanho, certo? Então, ponto material, você desconsidera as dimensões, ok? Ali na nossa fotinha do planeta, por exemplo, se eu for considerar uma pessoa no planeta Terra, eu posso falar que é um ponto material. Agora, se eu for considerar a Terra, por exemplo, ali no espaço todo, eu também posso falar que é um ponto material, ok? Então, é quando você não considera as dimensões do corpo, tá bom? Por exemplo, o nosso carro aí, em relação a uma rodovia muito enorme, você também não considera as dimensões, né? Ele é um ponto material, tá bom? Pessoal, olha só, ali nossa bolinha também, e essa bola, se eu for considerar essa bola aí em relação à rodovia, ela também vai ser um ponto material, eu não vou considerar as dimensões, ok? Entendido, galerinha? Ponto material. Vamos para o próximo, posição. Posição é a localização de um ponto material em relação ao referencial adotado. Então, vamos lá. Nós vimos que o conceito de referencial é um sistema que eu tenho que adotar para começar a estudar o movimento de qualquer ponto material ou de qualquer corpo, ok? Professora, mas todo corpo ele vai ser um ponto material? Não, pessoal, também tem o corpo extenso. O corpo extenso, eu considero as dimensões dele em relação ao referencial. Então, se a gente for puxar pelos nossos exemplos, a borracha ou o carocinho de milho dentro da piscina olímpica,
é o que? Um ponto material. Agora, se você pegar essa borracha e colocar ela, por exemplo, em cima de outra borracha ou em cima de um bloquinho de notas, ela já é um corpo extenso, porque eu tenho que considerar as dimensões, tá bom? Então, vamos ver ali no desenho o que é a posição. Vou explicar direitinho para vocês, tá? Então, imagina aí nosso carro da física, como eu falei para vocês, ele vai estar bem participativo na nossa aula de hoje. E a posição vem a ser a localização de um ponto material em relação ao referencial adotado. Então, imagine aqui, olha só, a nossa rodovia. Eu coloquei ela bonitinha aqui, certo? E esse zero, pessoal, a gente considera como origem da trajetória. Não que a origem da trajetória sempre tenha que ser zero, tá? Não precisa, mas eu tenho que delimitar de onde é a origem do meu movimento. Então, eu coloquei aqui a origem da trajetória como sendo zero, certo? Vocês podem ver que eu fiz uma marcação de quanto? De 10 em 10. Então, tá aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, foi até quanto aqui? 80, certo? Uma vez que você faz aqui, olha só, trajetória, delimitei os pontos, ok? Eu tenho que ver, pessoal, a unidade dessa minha trajetória, tá aqui, ó. Quilômetros, isso nós vamos ver daqui a pouco, ok? Quilômetros, tá aqui a nossa trajetória, que é o espaço. O que vai acontecer? Quando esse veículo ele para em algum lugar, eu posso falar que ele está ocupando uma posição. Então, aqui eu posso falar que ele está em que posição? 20, exatamente. Então, a posição que ele está ocupando na minha rodovia é 20 quilômetros. Ou eu posso falar que ele está no quilômetro 20. Entendido isso? Então, é a posição ocupada, certo? Por exemplo, o seu nome lá na chamada, você pode ter um número. Então, é a posição que você ocupa dentro lá do diário de chamada do professor, por exemplo. Ok? Se esse veículo ele sai daqui e ele vai para cá, qual é a posição que ele está ocupando agora? Exatamente, ele está na posição 60, tá, pessoal? Então, imagine que ele saiu daqui e foi para cá. Qual é a posição que ele está ocupando? 60. Então, a posição é a localização desse ponto material em relação ao referencial, ok? Entendido isso? Posição, pessoal? Beleza. Ou espaço, tá bom? Esse Szinho aqui é de espaço, ok? Então, tá ali meu veículo. Ó, ele vai para outro lugar. Vamos ver para onde é que ele vai. Olha só, rapaz, ele passou de onde eu marquei, né? Que gaiato, né, gente? Deixa eu apagar aqui. Que posição ele está ocupando agora? Exatamente, 70. Então, dentro aqui da nossa trajetória, que é o que eu estou considerando para estudar o movimento desse veículo, ele está ocupando o quê? 70, fechou? Entendido, pessoal? Posição? Vamos aqui para o próximo, deslocamento, ó. Consideramos aqui o nosso veículo. O que vinha a ser o deslocamento? O deslocamento corresponde à posição em que o móvel ocupa no final do movimento, menos a sua posição inicial do movimento. Como assim, professor? Olha só. Aqui no slide anterior, nós consideramos duas posições, certo? Ele saiu daqui e foi até onde? E foi até aqui, ok? Então, posso falar que primeiro ele ocupou a posição de 20 e depois ele ocupou que posição? 70. Pessoal, eu posso fazer o deslocamento desse móvel? Com certeza eu posso fazer o deslocamento desse móvel. Bom, para fazer o deslocamento desse móvel, eu vou pegar a última posição e vou subtrair da primeira. Ou seja, é o tanto que ele deslocou dentro da minha trajetória. Então aqui, olha só, qual é a posição inicial dele? Ele está ocupando o 20. Ou você chama de 1, ou você chama de I de inicial, ou você coloca o S0, tá? Que é para indicar a posição inicial. Você tem que identificar que ele saiu daqui e ele foi para algum lugar, tá bom? Então imagine, olha só, ele saiu do 20. Rapaz, aqui foi o flash agora, né, pessoal? Olha ele. Olha só de novo. Aí, agora sim, ele foi direitinho, né? Bora ver para onde é que ele vai. Se liga aí, onde é que ele parou. Pessoal, onde é que ele parou? Ele saiu do 20 e foi para onde? Por 70. Então, o que eu posso falar? Que ele teve um deslocamento dentro da minha trajetória, certo? Como é que eu faço para achar esse deslocamento aqui? A gente vai pegar o quê?
a posição final do móvel menos a posição do início do movimento. Só isso, tá, pessoal? Então vamos lá, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, deslocamento. Professor, o que é esse triângulozinho? Pessoal, esse triângulozinho aqui é o delta, ok? O delta é uma letrinha grega, significa variação. Então, toda vez que tiver o delta na frente de alguma coisa, é variação. Então, já que S é espaço ou posição, então eu tenho variação de espaço. Variação de espaço é a mesma coisa que deslocamento. E para eu achar aqui o deslocamento ou variação de espaço desse meu móvel aqui, a gente vai pegar o quê? Repetindo, posição final menos posição inicial. Então, vamos lá? Olha só como é que vai ficar aqui. Opa, vamos fazer, vamos? Olha só. Então, eu vou pegar aqui delta S é igual a 70, que foi o que ele parou, certo? Menos quanto? Exatamente, menos 20. Quanto é que vai dar aqui o meu deslocamento? 50 quilômetros. Então, isso corresponde ao quê, pessoal? Se eu estava no 20 e fui para o 70, eu desloquei quanto? 50, exatamente. Para eu achar isso, eu simplesmente peguei a última posição ocupada dentro da minha trajetória e subtraí da primeira posição que eu estava ocupando. Então, eu desloquei quanto aqui? 50 quilômetros. Entendido isso? Fechou? Pessoal, olha só, eu também tenho a distância total percorrida ou espaço percorrido. Professora, tem diferença? Tem, pessoal, olha só. Aqui é deslocamento ou variação de espaço, tá bom? Aqui é distância total percorrida ou espaço percorrido. Olha só, espaço percorrido ou distância percorrida é uma grandeza escalar, que é diferente do deslocamento, e é a soma dos módulos de cada deslocamento retilíneo que resulta no deslocamento total do corpo. Então, pessoal, a distância é somar todos os deslocamentos, ok? Além disso, pode ser calculado somando-se todas as distâncias que o corpo percorre até chegar à posição final, ok? E também costuma ser chamada de deslocamento escalar, tá? Escalar porque não é vetor, tá bom? Então, vamos ver o exemplo aqui, olha só. O meu carrinho está aqui de novo, no 20, e ele vai aí, né, fazer uma viagem. Vamos lá. Vamos, carrinho, anda. Acabou a gasolina, gente, será? Não quer andar, gente, meu carro. Bora, ele vai andar. Pronto, tá andando aí. Já pensei que tinha acabado a gasosa do meu carro já. Opa! Onde é que ele parou, pessoal? Ele saiu do 20 e parou onde? No 80, certo? Opa, esqueci alguma coisa em casa, vou ter que voltar para buscar. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, vamos lá, olha só, tá aqui, ó. Eu saí daqui, certo? Vou deixar marcado. E eu fui para cá. Agora eu vou voltar. Vamos ver. Voltei rapidinho, né? Opa, aí aqui eu parei aonde? No 50, acabou minha gasolina. Então tá aqui, ó. Eu quero calcular a distância total que eu percorri. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou simplesmente somar os meus deslocamentos, ok? Então, vamos aí somar esses deslocamentos. Olha só, como é que eu faço isso? Eu vou começar do primeiro, ou seja, eu saí daqui para cá. Eu vou fazer a minha variação de espaço como? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, a minha distância vai ser o quê? O deslocamento que eu fui de 1 para 2, mais o deslocamento que eu fiz de 2 para 3. Então, tá aqui, ó. A minha variação de espaço de 1 para 2 e a minha variação de espaço que é de 2 para 3. E se eu tivesse mais, professora, aí você só ia somando isso, tá bom? Então, aqui, olha só, vamos lá. A minha distância vai ser o meu ΔS de 1 para 2, que é simplesmente o que eu ocupei por último, no 2, que é 80, menos quanto eu saí do 20, certo? Mais, vamos lá, de 2 para 3. Eu vim daqui, ó, saí do 80 e fui para o 50. Então, vai ser 50 menos 80. Professora, 50 menos 80? Sim, pessoal, porque eu saí daqui e vim para cá. Aí você pode estar me questionando, deixa eu apagar aqui e colocar o total já. Você deve estar me questionando o seguinte, professora, vai dar negativo ali,
Vai, pessoal, vai dar negativo pelo seguinte. Aqui, beleza, dá positivo. Dá quanto aqui? 60. E aqui vai dar quanto? Menos 30. Esse menos 30 é só para dizer que eu estava no sentido oposto. O sentido positivo é para cá. Do 2 para o 3 eu fui para onde? Para o contrário. Então vai dar negativo. Mas a distância, eu falei para vocês que é um módulo. Então a minha distância total vai ser quanto? 60, que eu desloquei de 1 para 2, mais 30 que eu fiz voltando aqui de 80 até quanto? 50. Então, quanto é que eu percorri de distância total com o meu carro? 90 quilômetros. Entendido isso? Ok? Pessoal, eu faço isso geralmente no intervalo de tempo, ok? Então, imagine aqui, ó, tá aqui o meu tempo. Estava marcando aqui no meu relógio 6 horas e eu fui para algum lugar. Vamos lá? Para onde é que eu vou? Meu carrinho, devagar e sempre, né? Opa! 11 horas aí da manhã eu tive que parar em algum local. Então tá aqui 11 horas, é meu tempo final. Como é que eu faço para achar um intervalo de tempo? Simples, pessoal, a mesma coisa que eu fiz para o deslocamento, olha, delta é variação T de tempo. Então, eu simplesmente pego o tempo final e subtraio do tempo inicial. Opa, nesse caso aqui vai dar quanto? Olha só, deixa eu pegar aqui a canetinha para vocês verem. Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter aqui simplesmente 11 horas menos quanto? 6 horas. Eu viajei durante quanto tempo? 5 horas. E tá aí o quê? O meu intervalo de tempo. Entendido, galerinha? Então, esses foram os nossos conceitos iniciais, mas fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo para vocês, tá bom? Tchau, tchau!